Questão que em 2004 você teve uma crise de pânico. Antes da gente falar disso, falar desse momento como é que foi essa experiência pra você, a gente vai entrar agora nos assuntos assim, ó. Estamos falando de coisas espirituais, mas hoje é muito importante nós direcionarmos as pessoas para elas entenderem. Deus deixou os profissionais, Perfeito. Deus deixou as profissões aqui na Terra, o estudo, a medicina, porque é tudo bem a gente usar, né? Eu não sabia o que era crise de pânico, até eu vou perguntar para você como é que foi a sua. A primeira que eu tive foi logo na semana que o meu pai partiu. Uhum. 2 semanas depois, eu fui buscar minha filha na escola e o meu pai costumava buscar ela. E de repente eu me vi numa situação dentro do carro, eu fazendo aquilo, esperando ela, fiquei sem internet para me distrair e começou a me dar uma angústia tão grande, uma vontade de quebrar o carro, de sair, de não conseguir respirar. E naquele dia eu cheguei em casa e a minha esposa fez uma choradeira, falou: cara, você tá se destruindo e você não tá vendo, você precisa ir para um psicólogo. Você já conhece Jesus, você conhece tudo, mas você precisa de um psicólogo. E eu fui para esse psicólogo que salvou a minha vida. Ele me deu uma medicação que fez eu ficar bem hoje. Como que foi essa experiência sua dessa crise que você teve em 2004? Você pode falar pra gente? Posso. Primeiro que eu era uma religiosa de carteirinha. Quando alguém falava assim pra mim, depressão e ansiedade, eu falava assim, pra mim isso é demônio. Pra mim isso é coisa de quem não ora, porque é inadmissível um crente que ora, jejua, ter problemas de depressão e ansiedade. Mas ali mal sabia eu que começava um grande propósito de Deus na minha vida. Eu totalmente atarefada, igreja, 2 filhos pequenos, um de 1 ano e meio, dando aula, assim, querendo ser a heroína de tudo, né? Faço isso, faço aquilo outro e dava conta. E eu lembro que eu ia num culto à noite. E nesse culto, o que aconteceu? Eu não consegui chegar. Porque quando eu deixei meus filhos na casa da minha mãe, eu voltando, eu comecei a formigar a mão, formigar os pés. O meu coração acelerava, começou a apertar meu peito. E eu comecei a orar em línguas. Falava: Jesus, não é minha hora agora, eu vou infartar. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu falava: hoje eu vou morrer. E eu tentava respirar, eu tentava sair correndo, um desespero, uma angústia. Eu peguei ali a Avenida Tancredo Neves a 160 por hora. Cheguei no Costa Cavalcante, deixei meu carro aberto e cheguei gritando no hospital. Falei: me ajuda, que eu tô morrendo, tô infartando. Todo mundo foi pra cima de mim, a pressão 16 e o médico me examinou. 30 minutos depois não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Aí começou meu deserto. Porque eu pensava assim, não pode. Eu senti aperto, dor de barriga, dor de estômago, calorão, isso é físico. Então o físico não tem nada a ver com estresse. Aí eu comecei a passei por neurologista, oftalmologista, cardiologista, todos os istas que tem. Fui passando para todos os médicos, tentando achar uma causa física, porque para mim era alguma coisa no coração. Aí cada médico que falava para mim assim, olha, você não tem nada, é psicológico. Eu falava, não é. É psicológico. Não é psicológico. Imagina, eu sou crente, eu não tenho problema mental, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade porque eu sou cristã, já fui levada na cruz. E ali começou meu deserto. Porque daí, cada vez que eu ia no médico, cada vez que eu consultava medicina, eles falavam, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu falava, não é possível. Eu não tô louca, eu não tô ficando louca, é algo físico, eu vou morrer. Aí aquilo, eu ficava num looping de medo, aí eu tinha medo de dar aquilo de novo em mim. Aí eu entrava na crise, daí eu começava a andar com carteirinha do hospital na bolsa, porque se me der isso de novo, eu ponho em condição de correr. Eu comecei a sair menos de casa, ter medo de dirigir, medo de viajar. Aí o medo foi tomando conta de mim. Aí eu ia para a igreja, às vezes eu tinha crise de ansiedade pregando, ou no Ministério de Louvor, eu comecei a afastar de tudo. Eu fiquei escondida, porque eu falava assim, meu Deus, como eu vou falar para alguém que o pastor é da igreja com crise de ansiedade? Vão achar que eu estou endemoniada, que eu não estou orando, que é uma fraqueza minha, né? Aí eu fiquei 2 anos naquele sofrimento, ansiedade. Eu perdi 17 quilos. Aí eu comecei a entrar numa depressão e eu falei, Deus, é horrível
senti. A ansiedade é horrível, meninos, mas a depressão... O pastor, eu emagreci, eu não queria comer. Sabe quando te leva para os melhores lugares e tanto faz? Ele falava assim, vamos viajar? Eu falei, não quero. Vamos comer isso? Não quero. Vamos nesse restaurante? Eu não quero. E eu fui definhando, assim, sabe? Ao ponto de eu pegar os meninos e eu não via a hora de escurecer. Porque eu falava assim, tomara que hoje eu escurece e Jesus venha hoje. Porque eu não tinha coragem de me matar. Eu falava, se eu me matar, eu sei para onde eu vou. Eu falei, eu não vou perder minha salvação, sabe? Não é difícil falar nisso, mas não é difícil para mim. Mas eu me emociono porque, assim, muitas vezes, nos momentos difíceis da vida, o que nos resta é o mais importante, que é Jesus. Porque eu falava, Deus, eu queria morrer. Eu não queria mais viver. E Deus tinha um propósito naquilo. E eu orava. Eu colocava aqueles hinos mais, sabe, Cassiane, aqueles mais... E eu falava, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, porque tá sofrendo, louve. Então, assim, na religiosidade, tipo assim, vai resolver. Os hinos da Lauriette, daqueles mais antigos. Deus me livre, eu acho que aí que eu acabava, daí eu ficava mais depressivo. Porque tinha que ser os hinos raiz, os hinos de fogo, pra tentar, meu Deus. E eu falava, Deus, tem alguma coisa errada comigo, tal. Gente, nada. Até que um médico cristão falou assim, você já... ouviu falar de síndrome do pânico? Eu falei, não. Ele falou, teu problema é psicológico. Eu falei, nunca. Eu falei, não tenho esse problema. Eu falei, vocês vão achar. Aí, olha só. Eu tive um sonho, e nesse sonho, disse que eu estava numa sala menor, metade da de vocês. As grades da janela eram para dentro, e eu segurava naquelas grades. E eu me prendia com todas as forças do mundo, do universo, naquela grade, e não tinha quem fizesse eu soltar. Aí disse que um homem entrava na porta, todo de branco. Não vi o rosto dele. O cabelo alvo como a neve, roupa branca, e ele vinha com uma receita na mão. Ele chegava e falava assim, estendia, com uma mão ele estendia a receita e com a outra ele mandava eu descer. Aí ele falava, filha, confia em mim, eu tô com você, pode descer. E eu falava, não, eu não consigo, eu tô presa aqui, eu não consigo. Ele falava, desce, eu te ajudo. Aí ele pegava eu pela uma mão, puxava e na outra ele dava a receita. Ele falava, por um tempo aqui vai ser necessário. Aí, eu disse que devagarinho eu ia soltando. Aí eu acordei, falei, Deus, hoje eu vou tomar uma atitude então na minha vida. Eu já orei, eu já jejuei de novo, eu já orei de novo, e eu já fiz campanha de tudo. Eu já fundei um monte e eu tô igual. Eu falei, agora eu vou agir. Eu vou ligar pra psiquiatra tal e eu vou atrás. Subi envergonhada, tá? Muito envergonhada, porque eu queria que ninguém me visse. Se eu pudesse, eu acho que ia de capuz e tal. Eu falei assim, eu não quero que ninguém me veja. Imagina os crentes me verem aqui, o que você tá fazendo aqui? E foi ali que Deus começou. Mal sabia eu que naquela dor Deus ia fazer algo extraordinário. Porque dali eu comecei o tratamento. Comecei a tomar a medicação certinha. Eu era contra a psicóloga, porque eu falava que o Espírito Santo... Eu tinha o Espírito Santo que eu queria cheirar em psicóloga. Porque se o Espírito Santo ia dar conta de tudo. Aí foi, Deus me convenceu, eu fui para psicologia, fiquei lá, chorei, alinhei coisas na minha alma, que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu fui em encontro, fiz isso, fiz aquilo outro. Foi arrancando coisa lá de dentro, e eu fui chorando, e fui limpando, e fui fazendo. Deu 6, 7 meses, 1 ano mais ou menos, eu já estava outra pessoa. Mas eu entendi o propósito. Porque aquela mulher de carteirinha que defendia que Deus podia fazer tudo, né? Que depressão era do diabo, que ansiedade era do diabo. Deus fez comigo igual fez com o Senaqueribe. Pegou o dedo, passou no anzol no meu nariz e puxou e falou assim, olha, você vai aprender agora que as coisas não é do seu jeito como você pensa. E nunca na minha vida eu imaginar que Deus ia reverter essa situação e milhares, incontáveis mulheres, pessoas já chegaram até a mim e numa visita pastoral, num aconselhamento, entenderam que nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta eu cuidar do espírito e não cuidar do corpo. Não adianta eu cuidar do espírito e do corpo e não cuidar da alma. E a alma é emoção, né? E isso foi ficando cada vez mais claro que
Porque tem que ter. A gente tem que ter essa responsabilidade. E você sabe qual que é o meu problema? A nossa sociedade, e principalmente o cristianismo, a igreja, ela é muito preconceituosa com isso. Porque se você chegar hoje na igreja e falar assim, eu tenho diabetes, que pode tomar remédio. Eu tenho pressão alta, tenho problema no coração, toma remédio para pressão alta. Tudo você pode ter um remédio. Mas se falar que o teu cérebro não está funcionando, porque o cérebro ele pode não funcionar bem. Os neurotransmissores podem não ficar bacana e você ficar triste, você não ficar legal. Não, o cérebro ele é intocável. O cérebro não pode dar problema. E sabe o que eu percebo? Assim como eu, as pessoas mascaram muito, principalmente a igreja. Tem muita gente morrendo, sofrendo e não procura ajuda por vergonha, por próprio preconceito mesmo. Sabe? De admitir que Deus faz e faz bem feito. E uma vez eu fui para um retiro, eu falei assim, hoje eu não tomo essa medicação e vou me livrar disso. Fiquei 3 dias jejuando e orando lá no retiro e falei assim, eu não vou tomar mais porque Jesus tal, Senhor. Beleza. Sabe onde eu estava na terça? Lá no Costa. Crise de ansiedade nível hard. Eu falei, poxa vida, Deus podia ter me curado? Foi falta de oração e jejum? Não foi. Mas o que é da minha responsabilidade eu tenho que fazer. Então, eu aprendi isso, meninos, que tem coisas que é para Deus e tem coisas que é para mim. Então, assim, se eu sou a pessoa que tem problemas de uma ordem emocional, tudo bem, eu vou fazer minha parte, eu vou tratar, os médicos estão aí, os psicólogos estão aí, as medicações estão aí, e eu continuo seguindo o barco, servindo a Jesus tranquilamente. É isso. Olha só, a gente teve essa semana... de vez em quando eu recebo alguns recados assim, vocês falam muito de religiosidade, vocês batem demais nessa tecla e tal. Cara, como que nós não vamos bater nessa tecla? A religiosidade, ela tem afastado pessoas de Jesus. Princípio é princípio. Princípio tem que ser obedecido e pronto, acabou. Agora, o que parte do princípio e vai para a religião, para as amarras da religião, ela acaba com o ser humano. Porque assim, pastora, o que tem de pessoas, cara, o que tem de... Olha, essa semana eu vi um vídeo de um... Eu não vou nem falar o que eu penso do cara. Eu vi um vídeo de um cara que se diz pastor afirmando na internet que o autismo é um demônio. Ele afirmando que quando uma criança nasce com autismo é o demônio que saiu da mãe e foi pra criança. Então, assim, é tanta coisa absurda que a gente vê que se a gente não bater nessa tecla e orientar as pessoas, a pastora contou a experiência dela e eu contei a minha. Se eu não tivesse ido, obedecido a minha esposa, porque foi ela responsável com aquela choradeira que ela fez e tal, aonde que eu estaria hoje? Eu não queria fazer o necessário, eu não queria ir na igreja, não era revolta com Deus, mas eu não tinha vontade, não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de jogar bola com os meus amigos mais, eu não fazia nada, eu queria ficar em casa e dormir, era o que eu queria. Aonde que eu estaria hoje? Eu fui pro médico em uma conversa de 5, 10 minutos, ele identificou e falou pra mim, toma esse remedinho aqui, o dia que for te dar uma crise, que você tá sentindo, toma esse aqui. E pronto. Tá tudo bem. Cara, a minha vida com Jesus continuou igual. Eu continuei o mesmo homem de Deus, o mesmo marido, o mesmo filho, o mesmo irmão. E aí? E bem. É o que eu tô falando. Podendo fazer tuas coisas. Bem. Então, assim, eu tô vendo algumas pessoas no chat aqui falando que tá muito impactado, que tá passando por isso. Gente, coisas de ordem espiritual, Deus vai tratar. Coisa que é espiritual, Deus vai tratar. Mas aquilo que é de ordem natural, a pastora deu a cajadada. É isso, cara. Aquilo que é pra você fazer, Deus não vai fazer. Deus não trabalha com coisa natural. Natural é pra você fazer. É ou não é? E outra coisa que faz sentido. Olha, se tudo fosse pra nós, a gente ia ser verdadeiros fanáticos. Loucos, lunáticos. Por exemplo, assim, não, eu não vou... Tô com uma pneumonia, não vou atrás, Jesus vai me curar. Vou pular lá do monte, Jesus vai me pegar lá embaixo. Sabe? Então, assim, tem coisas que são parâmetros pra ter uma fé racional, como Paulo falou.
Uma fé racional. Se o meu cérebro não está funcionando bem, eu preciso de ajuda. E você pode perceber que é muito também da discriminação social que já vem. O nosso país, ele é muito discriminatório em referente à saúde mental. Então, se você falar assim, eu vou pôr o marca-passo, pastor, eu vou desentupir minha veia. Eu falo, nossa, poxa, que pena, mas vai lá, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Isso, aquilo, outro. Daqui para cima, meu amigo. Eu não tô bem, eu tô triste, tô desanimado, tô não sei o quê. Não, o cérebro, ele é uma máquina que não pode falhar. Quando você tem esse entendimento racional das coisas, e olha o que Deus fez, como Deus é lindo. O propósito de Deus. Deus me levou no fundo do poço mesmo, dessas questões emocionais. Deus fez eu sentir tudo. Não tenho vergonha de falar, porque eu falei pra você que eu ia falar tudo, né? Aqui. Até hoje ainda eu faço uso da medicação. Claro. Porque eu tentei tirar várias vezes nessa vida, não deu. Aí quando eu fui pra psicóloga, eu falei assim, olha, a primeira psicóloga que ligar, eu quero uma psicóloga cristã, assim, a primeira que for, tal. Eu fiquei, minha vida foi transformada pra glória de Deus. E nesse processo eu tinha sonhos. Eu tinha sonhos que eu pegava criança, e levantava, tirava do barro e jogava para cima. Pegava adolescente, tará, e jogava. Pegava isso. E na época, o que aconteceu? Eu estava terminando uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, que fala de transtornos, depressão, ansiedade, autismo, TDAH, dislexia. Mas era para eu ter aumento de salário na prefeitura, para ter ascensão. Nunca passou na minha cabeça que eu ia ser dona de uma clínica. E o poder da palavra. Quando eu terminei, a minha amiga falou assim, vamos atender? Eu falei, só atendo se for uma clínica com várias pessoas. E eu vou ter a minha ainda, em nome de Jesus. Mas eu falei por falar. Você entendeu? Aí uma amiga minha da Batista veio de Florianópolis, falou, vamos montar uma clínica? Vamos. Aí foi o que eu te falei. Deus